Olá, Ana. Oi, Léo, tá me vendo bem? Melhor imagem dos últimos tempos aqui de todas as transmissões. Que coisa boa! Fico super feliz. Obrigado primeiro, Ana, por ter aceitado participar. E é uma honra receber você de volta. Eu estava olhando aqui no meu histórico. A nossa primeira conversa foi em junho de 2015. Portanto, acho que no meio da trajetória aí de uma década da Rede Mulher Empreendedora, a gente gravou lá na Livraria Cultura, no Mandy Arena, né? Então a gente está já há 5, quase 6 anos daquela ocasião. Acho que tem bastante coisa para conversar, porque de lá para cá, acho que a rede, né, e todo o trabalho que você tem liderado só ganhou mais projeção e reconhecimento, então acho que a gente tem bastante update para fazer, né? Com certeza, Léo. Você está me falando agora, veio a memória, né? De eu sentada ali esperando. Fui eu e o Rony Messler na época. Isso, exatamente, no mesmo dia. No mesmo dia. E as duas organizações, né, a Rede Mulher Empreendedora e depois o Instituto RME e a Reserva, né, só cresceram de lá para cá. Né? Então foi uma honra ter conversado com vocês dois naquele dia. Então, primeiro, obrigado. Eu queria só fazer um update rápido, né? Começando a falar o que mudou de lá para cá, nos últimos 5, 6 anos, né, na trajetória. Porque o reconhecimento só aumentou, acho que a responsabilidade do trabalho, né, ela cresceu. Então, o que mudou de 5 anos para cá? Nossa, mudou tanta coisa. Primeiro a gente criou o Instituto, a Rede não tinha o Instituto, a Rede é uma organização, uma empresa com uma causa, que são as mulheres, mas era uma empresa. E aí, assim, eu tinha sempre essa vontade de criar uma organização social mesmo, o que o pessoal conhece como ONG. Então, essa foi uma grande mudança na nossa trajetória, trazer esse braço, né, da rede, que é o Instituto, que tem o objetivo de trabalhar mulheres em vulnerabilidade social. Então, essa foi uma grande mudança. Uma outra grande mudança, assim, que fez realmente muita diferença foi a parceria com o Google. Hoje, eles desde então, né, acho que nós estamos há quase 5 anos e pouquinho com o Google, mais ou menos na mesma época que eu fiz a conversa lá com vocês. Desde então, o Google é nosso parceiro, o Google aqui no Brasil e a Google Foundation, né, que eles chamam de google.org, que nos ajuda, nos apoia. Então, essa foi uma grande mudança. E uma outra grande mudança também foi o posicionamento da rede ficar mais forte, mais claro e mais evidente do que a gente está fazendo, né, para ajudar as mulheres para conquistar a autonomia econômica, a autonomia financeira e, como consequência disso, buscar a autonomia de decisão, que é o que a gente quer para as mulheres. Eu acho que tudo isso, né, toda essa combinação de coisas fez com que a rede crescesse mais ainda, ganhasse mais reconhecimento e a gente chegasse hoje onde a gente chegou, que está com quase 1 milhão de empreendedoras e com todo esse trabalho aí que a gente tem feito. Ô, Ana, uma curiosidade, na sua visão, você acreditava que chegaria nesse tamanho o movimento todo que você começou 10 anos atrás? Eu não tinha essa clareza. Na verdade, assim, a rede, como você bem falou, era um movimento, era uma coisa que eu fazia paralelo a outros 2 negócios que eu tinha, que era um coworking e uma plataforma de recomendações positivas. Eu tinha muita vontade de ajudar as mulheres que, como eu, estavam empreendendo e tinham muita dificuldade. E eu ainda posso me considerar, né, uma pessoa privilegiada, vamos dizer assim. Eu vim de uma família muito pobre, sou de uma família muito simples, nasci no sertão de Alagoas, meus pais tiveram 10 filhos, então toda essa história de muitos desafios, obstáculos, sem romantizar a história de desigualdade. Mas depois que eu fui conquistando esses espaços, eu me considero, sim, uma pessoa privilegiada, considerando o Brasil como um todo. Eu queria muito fazer a diferença na vida das mulheres, mas nunca imaginei que a gente fosse chegar no que a gente é hoje, assim, de gente falando, olha, a rede é referência para mim, eu quero usar a pesquisa da rede, eu posso, de eu olhar para minha agenda, que é uma loucura, em março, né, que é o mês da mulher, olhar para a agenda e ver a quantidade de gente querendo falar do tema, então eu fico muito feliz. Não tinha isso nem nos meus sonhos mais maravilhosos, mas eu fico feliz. Eu acho que para todo mundo que empreende, né, me parece que assim, existe uma visão, mas o quão longe dá para ir vai se desvendando ao longo do tempo.
Não é isso? Exatamente. A cada passo, a cada porta, a cada conquista, né? Quando a gente está num ambiente corporativo, a gente sempre tem aquelas coisas, né, de planejamento de 5 anos, né, vamos fazer o budget de 5 anos, não sei o quê. Eu fui corporativo boa parte da minha vida. E quando você é empreendedor, você quer sobreviver aquele dia, aquela semana, aquele mês, quer ver se consegue pagar as contas. Então, isso tudo vai tomando muito mais, assim, a sua disposição e o que você tem para fazer do que efetivamente ficar planejando muita coisa. Não é que com isso, em determinado momento, você não vai ter que fazer algum certo planejamento, mas é muito mão na massa, é muito fazer, é muito executar. Ô, Ana, você acha que à medida que a rede foi se desenvolvendo, né, ao longo dessa década, você acredita que tanto o país, né, do ponto de vista de leis, de condições, quanto também a cultura empreendedora, até no mercado privado, né, você acha que acompanhou junto essa inclusão, né, da mulher como empreendedora? Você acha que toda essa cultura veio junto ou você acha que a gente está muito defasado ainda? A gente tem muitos desafios ainda, Léo. Assim, hoje no Brasil, quase metade dos pequenos negócios são liderados por mulheres. Em quantidade, nós não temos diferenças, né? Somos quase ali, divisão quase que 50-50 entre homens e mulheres. Então, assim, eu acho que nesse sentido, em quantidade, em representatividade no ambiente empreendedor, as mulheres estão meio a meio. Agora, nós temos desafios muito maiores que ainda não conseguimos superar, que é a questão do acesso a crédito, falta de equilíbrio entre o trabalho doméstico, né, que infelizmente ainda é de responsabilidade das mulheres, apesar de estarmos em 2020, acesso ao mercado, que é uma questão muito importante para nós mulheres, e também fazer essa conexão com o ambiente de inovação, né? Se você olhar as startups, as unicórnios, né, no Brasil, você vai ver que tem uma hoje que tem uma mulher como co-founder, que é a Cristina da Nubank. Mas as outras todas, acho que são 13 ou 14, se não me falha a memória, o que é bom a gente não saber o número certinho, senão que estão aparecendo mais, é que ainda é muito pequena a representação de mulheres nesse ambiente. Então, acho que a gente tem bastante coisa ainda para fazer. Melhoramos, eu sou otimista, mas eu acho que a gente tem um caminho ainda. Porque acho que tem duas questões, né? Uma coisa é a diversidade de gênero, né? E a gente não está nem falando da questão de classe econômica, porque aí é uma matriz, de certa forma, né? Porque acho que no seu trabalho na rede, você tem tanto a questão da diversidade, então da inclusão da mulher para ter mais condições, mas quando a gente olha em questão de classe econômica, a gente não está falando só da mulher com menos condições econômicas, a gente está falando também da mulher de classe média, média alta, com terceiro, né, com ensino superior e tudo mais, que também não tem a mesma condição de competir no mundo corporativo, talvez, melhorou muito, mas o peso não é igual, né? Não é igual. Quando você fala de diversidade no termo geral, né, e aí quando a gente pega para a questão do gênero, né, um aspecto da diversidade que é a questão de gênero, a gente está subrepresentada nos ambientes de poder, né? Quando você olha para a representação das mulheres em termos de quantidade, as mulheres são maioria do planeta, né, do Brasil também. Nós somos 51,5% da população do planeta e somos mães da outra metade, né, dos homens. É verdade. E somos subrepresentadas em ambientes de poder. Em cargos de liderança nas grandes corporações, as mulheres são só 14%. No ambiente político, o número varia de 10%, 11%, né, em todos os ambientes políticos. No ambiente jurídico, enfim, nos ambientes de poder nós somos subrepresentadas, né, tanto as mulheres quanto a questão, o ponto que você colocou, que são as interseccionalidades. Ou seja, quando você fala de mulheres, você não é só mulher branca de classe média. Você fala de mulheres negras, você fala de mulheres trans, você fala de questão da idade, né, mulheres maduras, mulheres de origens diferentes, né, ou outras origens, porque aqui no Brasil, assim, nós temos 13 milhões e meio de pessoas que vivem em favela, e boa parte da população brasileira não tem acesso igual à educação e a condições, né, a grande maioria. Então, nós temos muitas questões para tratar no que diz respeito à diversidade, né? E isso tudo, o escopo, né, da rede, ela foi crescendo ao longo dessa década, né?
Como é que é essa responsabilidade, Ana, assim, de carregar o bonde todo? Eu sei que, obviamente, tem uma equipe toda, né? O movimento é muito grande. Acho que você é a figura que representa tudo isso, né? Mas como que é isso, né? De você olhar para essa matriz toda, para essa diversidade toda, para tanta gente que deve procurar o apoio de vocês, e vocês terem esse número de quase 1 milhão de pessoas sendo atingidas pelo movimento, né? Olha, às vezes, eu confesso para você, Léo, que às vezes a gente fica assim, nossa, queremos abraçar tudo, queremos fazer tudo, só que a gente, com o tempo, a gente foi aprendendo também, que tem coisas que a sociedade civil, que somos nós, né, uma organização da sociedade civil não consegue resolver, tem coisas que você precisa de política pública para fazer mudança, né, nós temos questões no nosso país muito fortes que precisam de políticas públicas e políticas afirmativas, como cotas. Eu sou super a favor de cotas, sou super a favor de movimentos de inclusão, de outros trabalhos para poder a gente conseguir minimamente diminuir os gaps ou as diferenças de quem tem acesso e quem não tem acesso. Então, assim, quando a gente entendeu que não dava para fazer tudo, aí a angústia diminui um pouco, porque a vontade é de fazer tudo, é tentar atender todo mundo. A gente concentrou aqui em um foco que é a geração de renda. Seja com empreendedorismo, seja com formação de grupos de apoio, seja através também de capacitar as mulheres para o mercado de trabalho. Então, a gente ampliou o escopo da rede com um foco, geração de renda, autonomia econômica, é nisso que a gente trabalha o tempo inteiro. A gente, de vez em quando, faz outras coisas, no começo a gente fazia consultoria de diversidade, para você ter uma ideia, hoje a gente não faz, a gente indica, a gente faz palestras de sensibilização de diversidade, mas não fazemos consultoria. Mas a gente ampliou bem o escopo, mas de uma certa forma a gente focou no que a gente achava que fazia mais sentido, que o nosso papel era mais importante, que é a questão da autonomia econômica. Então agora a gente fica mais clarinho, não fica tão desesperador para nós. Então eu acho que é tanta oportunidade ou tantos desafios que foram surgindo na história, que até do ponto de vista do negócio, né, vocês tiveram que colocar um foco para fazer bem aquilo que vocês escolheram fazer. Não é isso? É perfeito, essa é a melhor definição. A gente teve que escolher. E muitas vezes eu tive que, às vezes, sabe quando você tem que quase você se estapear e falar, não pega isso. Eu tenho uma dificuldade imensa. É que você é uma empreendedora no DNA, então tem aquela coisa da oportunidade, querer abraçar o mundo, e acho que deve ter gente ao seu redor que te complementa e fala, não, vamos lá, pé no chão, né, e vamos colocar um foco aqui, né? É isso aí, toda hora a gente discute, a gente tem as reuniões semanais da rede, e aí toda hora a gente tem que falar, gente, ó, vamos lá, vamos voltar, vamos focar naquilo que a gente faz melhor, porque dá vontade mesmo, são tantos os desafios no que diz respeito à diversidade, inclusão, gênero e todas as interseccionalidades, que a gente tem vontade de fazer muita coisa, mas não dá, a gente não tem como, por exemplo, abraçar questões que precisam de políticas públicas, ou abraçar questões que nós não temos os skills necessários, né? A gente hoje é muito especialista, todo mundo que fala de empreendedorismo feminino, de geração de renda, de programas de apoio para a mulher, de programas de inclusão, olha para a gente. Então, a gente não tem hoje, o que não é arrogância falar isso, por favor, é uma constatação, hoje a gente não vai ao mercado, né, buscar clientes, parceiros, as empresas nos procuram e falam, a gente quer desenvolver um trabalho assim, e a gente gostaria de trabalhar com vocês, porque a gente sabe que vocês são referência, blá, blá, blá. Isso é uma construção, como você bem sabe, né? E aí falando sobre dois vieses, né? Então o viés político e o viés privado. Primeiro sobre o viés político, né? Então todo esse sistema operacional, né, que o ambiente político tem que proporcionar para esse desenvolvimento acontecer, sem entrar em polarização política, você acha que o nosso governo atual, ele está no mesmo ritmo, ele está melhor ou está pior que o governo anterior nessas políticas? Claramente pior, não tenho nenhum problema, nenhuma dúvida para falar sobre isso. Eu represento o Brasil no W20, que é o grupo de engajamento da ONU. G20, né, que discute as políticas e recomendações para as mulheres. O Brasil, nos últimos 2 anos, no último governo, está com uma imagem muito ruim, porque o Brasil não quer falar das questões de gênero, o Brasil não quer apoiar as pautas de recomendação, e isso sim é um retrocesso.
né? Não tem como a gente falar que a gente evoluiu, a gente não evoluiu. O governo anterior, e não estou aqui defendendo partido, nem governo, Claro. nem nada, estou defendendo postura, né, de Estado, que é um pouco diferente de governo, e a postura de Estado do Brasil hoje não é uma postura que seja uma postura amigável às questões de inclusão e diversidade. Mistura um pouco uma questão de ideologia, que não tem nada a ver com o que a gente está falando, não tem nada a ver, por exemplo, uma confusão muito comum que fazem, ensinar sobre educação de gênero, as pessoas falam que tem a ver com educação sexual, né? Então fazem umas misturas muito difíceis. Então, conceituais, né, inclusive. Exato, conceituais. Então, hoje a gente tem alguns passos para trás para poder retomar e falar, olha, isso é importante, educar meninos e meninas, combate à violência, representatividade, combate à violência também, mulheres na propaganda, combate à violência também, mostrar que isso é um processo, né? Nós vivemos numa sociedade machista, patriarcal, e para fazer essas mudanças não é um processo que faz do dia para a noite. Mas a gente precisa ter consciência que não é possível a gente conviver numa sociedade que uma maioria é minorizada, né, que é o caso das mulheres e das pessoas pretas, no caso aqui do Brasil, que é uma maioria que é minorizada. Então, é impossível, né, a gente viver, parece que a gente vive numa panela de pressão, né, onde você não dá oportunidades e condições para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades, né. E você acha que tudo isso, né, esse retrocesso no avanço das políticas públicas, elas estão sendo supridas pela iniciativa privada através dos investimentos? Você acha que é isso que está fazendo a gente conseguir andar para frente? Porque, por exemplo, eu vi numa matéria, eu não sei se foi na Forbes ou na Exame, que no momento do início da pandemia vocês fizeram uma arrecadação muito grande com a iniciativa privada, da ordem de 40 milhões de reais, né, para financiar todas as iniciativas que a rede está cuidando. Então, você acha que é isso que tá suprindo essa carência que o governo não supre? Eu acho que, assim, não supre a carência toda, mas eu acho que eu fiquei muito impactada, não precisaria de uma pandemia para isso, mas muito impactada com a posição das organizações, das empresas, da sociedade civil em ajudar e se mostrar solidários genuinamente para fazer com que as coisas mudassem. Mas não acho que isso sozinho faz a transformação social. Eu acho que é um fator importante, mas a gente precisa, para qualquer transformação, qualquer mudança, como a gente precisa aqui no Brasil, tem que ter política pública também, política de Estado, né? Quando a gente fala de política pública, a gente não fala de política de governo, a gente fala de política de Estado, para poder a gente fazer essas mudanças. Nós temos no Brasil 100 milhões de pessoas que não têm saneamento básico, que não têm acesso à dignidade básica, né? E se a gente pensar que só a sociedade civil vai suprir tudo isso, não tem condição. A gente precisa de governo. É só você olhar o auxílio emergencial, que nós tivemos mais de 60 milhões de pessoas pedindo auxílio emergencial. E aí você vê claramente qual é a situação do nosso país, né? E a maioria Exato. Mulheres. E o que a pandemia afetou, ou qual foi o impacto? O que vocês tiveram que ajustar a partir do início da pandemia, que a gente completa praticamente um ano agora, né? Nossa, super importante essa pergunta, Léo. A gente, como organização, nós como rede, nós tivemos que, assim, tomamos um susto, como quase todo mundo, quase que assim, meu Deus, a gente saiu dia 16 de março de 2020 para uma saída de quarentena de 15 dias, talvez 30 dias, e estamos há quase um ano. Então, Nunca assim, ninguém imaginaria que duraria tanto tempo, né? Ninguém estava preparado. A gente estava olhando na época para a Itália e falava assim, não, a Itália ficou 30 dias de lockdown, uma situação tenebrosa, mas depois a situação melhorou. E aí nós estamos há um ano nessa situação dificílima, né, muito complexa, por uma série de fatores, não vem ao caso, mas nós como organização tínhamos boa parte, a maioria, mais de 90% de tudo que a gente fazia era presencial. A gente fazia evento, consultoria, workshop, palestra, mentoria, aceleração, tudo presencial. E aí, da noite para o dia, como é que a gente faz para atender as mulheres? A transformação digital dentro da rede, para falar um chavão. Dentro da rede. Exato. Aí a gente teve que repensar, apanhamos no começo, não conseguíamos fazer as coisas, achávamos que não ia dar certo. Como é que você faz, por exemplo, porque a rede não é em São Paulo, a rede tem no Brasil inteiro. A gente está em 1.600 municípios. Com municípios com acesso à internet difícil,
né? Então a gente falou assim, o que, que a gente vai fazer? Mas felizmente a rede é rede. As mulheres no Brasil inteiro falaram, não, a gente vai, junta, não aglomera, né? Mas a gente junta, se uma tiver acesso a celular, faz um roteamento do celular, acessa o outro. Tem um lugar ali que tem o Wi-Fi, que dá para quem está no entorno conseguir acessar o Wi-Fi. A gente, claro que não é o mundo perfeito, porque acesso à internet não é igual ao que a gente tem aqui em São Paulo, mas a gente conseguiu. Para você ter uma ideia de comparativo, em 2019 nós fizemos 1.200 turmas de um dos programas de capacitação que a gente faz, que se chama Ela Pode. Em 2020, com a pandemia, nós fizemos 980 turmas. Então, assim, a gente mesmo foi jogado, né? A gente fez e conseguimos nos organizar. Não foi um processo fácil, isso como a nossa instituição. Para as mulheres, teve um outro aspecto. As mulheres foram as mais afetadas pela pandemia no contexto geral. Como que elas foram afetadas? Elas foram as mais demitidas das empresas, principalmente as mães. As empresas, quando demitiram os funcionários, demitiram mais as mulheres, porque a construção social, a sociedade machista. As mulheres... E você acha que isso é em todo tipo de empresa, ou você acha que concentra mais em classes mais baixas do ponto de vista econômicas, ou é geral, você acha? Geral. É assim, um conceito de uma sociedade realmente muito machista. É assim, eu tenho que demitir 10 pessoas. Os homens que são o sustento da casa não demite, vamos demitir as mulheres. Isso, infelizmente, ainda existe na nossa sociedade. E principalmente as mulheres com filhos pequenos. Então, elas foram as mais demitidas. Esse foi um aspecto. Um outro aspecto é que as mulheres que foram para dentro de casa, elas com criança estudando online, tendo que trabalhar no computador, cuidar de todas as outras coisas, porque infelizmente essa é a realidade, não é o ideal, mas é a realidade, elas também ficaram sobrecarregadas no que diz respeito ao trabalho. E aí teve um outro aspecto muito triste, devastador, que a violência doméstica cresceu 30%. Porque não por causa da pandemia, a violência não é uma consequência da pandemia. A pandemia só criou um ambiente mais fácil, propício para esses abusadores, né? Eles só tiveram um ambiente onde a mulher está sem contato com a família, não tem ninguém próximo, as pessoas não saem muito, e aí ela não tem como ir atrás disso. Então esse é um outro aspecto. E um outro aspecto que diz respeito ao ambiente de negócios, que é onde a gente navega, é que 60% das mulheres empreendem em áreas que nós chamamos de áreas de conforto, que é a área de moda, beleza, alimentação fora de casa, estética e serviços, que foram justamente as áreas mais afetadas pela pandemia. Então, elas tomaram, assim, a pancada mais forte da pandemia. Mas, por outro lado... O que teve um aspecto que a gente ficou realmente feliz e muito surpreso, positivamente, nós fizemos uma pesquisa ano passado para saber como é que elas estavam lidando com a pandemia em maio. A gente já estava há alguns meses na pandemia. E foi muito interessante porque mulher tem cabeça de solução de problema. Ela foi buscar alternativas para manter o negócio de pé, foi buscar alternativa para se virar, para conseguir fazer com que o dinheiro que vem do negócio continuasse vindo. Não é fácil, mas elas tiveram essa movimentação de inovar, buscar fazer coisas muito simples, Léo, mas muito legais. A gente viu casos muito incríveis. É engraçado que a mulher, sob pressão, ela tem uma facilidade maior em ter resiliência e soluções criativas, me parece. Acho que até pelo contexto de ter que equilibrar vários pratos, não é? Do ponto de vista pessoal, profissional, biológico e tudo mais, que isso é um pouco natural, parece, né, da mulher, né? E o que eu tô vendo do que você falou, me parece que na pandemia, pelo menos no começo, o desafio não foi nem a falta de recurso, foi como operacionalizar um modelo de trabalho remoto, digital, né, para fazer a informação chegar na ponta e educar dessa nova forma, não é?
Sem dúvida, para nós não foi. Foi o ano que a gente fez a maior captação de recurso, como eu te falei, mas foi o ano que a gente teve que aprender como nós mesmos nos virarmos e inovarmos para poder chegar nas mulheres e conseguir trabalhando e conseguir apoiando. No começo nós fizemos como todo mundo, fizemos um monte de live, um monte de conteúdo para gerar informação, para deixar o mais próximo possível. E aí no segundo momento a gente concentrou muito pesadamente em geração de renda. Nós fizemos um dos maiores programas de geração de renda, geramos renda durante 4 meses para 6.500 mulheres, num desafio gigante, financiado pelos 3 maiores bancos conjuntamente, para poder a gente gerar renda para costureiras. Foi um projeto completamente assim, diferente para nós, porque a gente montou uma fábrica virtual em 40 dias para produzir 12 milhões de máscaras no Brasil inteiro, em todo o território nacional, comprar matéria-prima, entregar nas organizações sociais, produzir e depois pegar essas máscaras e doar para outras organizações. No processo como um todo, gerar renda para um monte de gente, não só para as costureiras. Nosso objetivo eram as costureiras, mas a gente gerou renda para a cadeia inteira. E foi assim, desafiador. Muitas vezes, vou ser bem honesta, e eu gosto de falar essas coisas que dão errado. Muitas vezes a gente falava assim, gente, a gente não vai dar conta. Como é que a gente vai fazer para organizar toda essa produção no Brasil inteiro, em cidades do Brasil inteiro? O tecido não chegava no Amazonas, para você ter uma ideia. A gente falava, como é que a gente faz para chegar o tecido no Amazonas? E todo mundo buscava a solução. Eu acho que isso foi muito bacana. Os executivos dos 3 bancos que estavam fazendo tudo com a gente, nós vamos tentar ver se tem um cliente nosso aí na região que consegue entregar, consegue fazer. Todo mundo, a pandemia fez isso também, expôs o lado ruim, mas expôs muito o lado bom das pessoas. Vamos fazer dar certo, vamos fazer acontecer. E foi muito sensacional o que a gente conseguiu fazer num curto espaço de tempo, né? Para poder botar de pé um projeto desse tamanho. Não, é uma capacidade de reinvenção e adaptação que a rede mostrou incrível, né? E os números, a gente vê, é engraçado como a gente vê o impacto disso na mídia. É só procurar matérias sobre a Rede Mulher Empreendedora, sobre você, que vem muita notícia do que vocês fizeram durante 2020. Mais do que nos anos anteriores, de certa forma, até. Né? Então, sim. Tamanho o impacto que vocês conseguiram gerar, né? Eu tenho uma curiosidade, Ana, quando você falou, por exemplo, né, da parceria com o Google, né, dos últimos 5 anos e tal, esse tipo de parceria, ele é para o empreendedorismo feminino como um todo, ou ele é voltado para o universo de tecnologia também? Como que funciona? Porque eu vejo assim, né, às vezes quem está de fora tem a impressão de que a rede, né, ela atende muito a pequena empreendedora ou as empreendedoras, né, nessas categorias que você citou anteriormente, né, que é sei lá, moda, alimentação, né, beleza e estética e tudo mais, mas vocês também lidam com o mundo digital, empreendedorismo de alto impacto, né? Sim, nós temos um programa de aceleração há 4 anos, que é um programa de aceleração da rede, que a gente faz a cada 6 meses uma turma. A gente adoraria fazer mais, porque é um programa que tem uma profundidade, acompanhamento, mentoria, como boa parte dos bons programas de aceleração. A gente seleciona de 6 a 8 empreendedoras com negócios que tenham alta chance de crescimento, que baseados em tecnologia, mas não só em tecnologia, e que tenham um alto potencial do crescimento e um alto potencial de gerar impacto. Então, a cada 6 meses a gente escolhe. Esse é um programa que é nosso, da própria rede, e a gente faz outros programas de aceleração para outras organizações. A gente fez para a Sanofi, a gente fez para Itaú, programa de aceleração também, a gente faz para outras organizações, o que é muito bacana. Então, a gente também trabalha com esse tipo de empreendedora, não só com aquela MEI ou só com uma empreendedora de um determinado segmento. A gente tem programas hoje na rede com empreendedoras que faturam 5 milhões por ano, que é um programa que a gente chama de RME Conecta, onde a gente seleciona empreendedoras para vender para grandes empresas. E a gente faz todo o processo com essa empreendedora. São números menores, né?
em quantidade, né, dentro do projeto como um todo, né? Mas, por exemplo, Sim. quando você fala de aceleração, e é uma curiosidade minha, né? Você tem parceria com o restante do ecossistema de inovação e empreendedorismo digital para que, depois de incubado ou acelerado, você tenha os parceiros para fazer um novo investimento, um follow-on, ou um fundo de venture capital, que depois pega e leva adiante a partir do que vocês incubaram ou aceleraram? Sim, nós temos parcerias. Eu sou cofundadora junto com a Maria Rita Espina, que é diretora da Anjos do Brasil, e junto com a Camila Farani, nós cofundamos em 2014 o MIA, que é o Mulheres Investidoras Anjo, que é um movimento para poder ajudar para que mais mulheres recebam um investimento. E o movimento tem duas pontas, né? Um lado das investidoras e um outro lado das empreendedoras. Do meu lado, a gente indica as empreendedoras para as rodadas de investimento. Então, a gente tem, sim, esses parceiros, a gente tem buscado muito aproximar essas mulheres do ambiente de inovação, mas a gente nem tem que fazer um esforço muito grande, por incrível que pareça, porque muitas vezes as aceleradoras que trabalham em estágios mais avançados, porque nós buscamos as mulheres que estejam ou no pré-operacional, ou um MVP um pouco mais sofisticado. Ou seja, as aceleradoras mais antigas do mercado, ou as mais conhecidas, trabalham numa fase mais à frente. Então, é quase como se a gente fizesse o primeiro trabalho e encaminha essas mulheres para outros programas de aceleração ou programas de scale-up, como é o programa da Endeavor também, para que elas sigam essa esteira, né, dessa jornada. Porque não tem hoje programas de aceleração mesmo, né, tem cursos, capacitação, mas programas de aceleração focados em mulheres não tem. Hoje tem a rede, né, tem outros programas de capacitação. Então, a gente faz esse processo e a gente escolheu, é duro o que a gente faz, porque a gente escolheu uma fase que ninguém quer, as empreendedoras. Sim. Que é a fase de MVP e pré-operacional. Então, que é a fase de maior mortalidade, né? Exato. E a gente tem, por turma de aceleração, a gente seleciona de 6 a 8 negócios, e na última turma nós tivemos 320 inscrições. Né, assim, é uma dor, porque como é que você faz para selecionar isso no nosso programa, fora os outros programas que a gente faz para outras empresas. Então é muito, muito importante, a gente precisa de capacitação, aceleração e conexão com o ecossistema empreendedor, é isso que a gente faz. A gente fala pouco sobre isso, é uma coisa até que a gente precisa falar mais. Exato, não, porque eu estou surpreso, eu sabia que vocês têm, né, tem essa iniciativa, né, de trabalhar nesse ecossistema de startup do mundo de tecnologia digital, mas eu não sabia dessa amplitude, e eu acho muito curioso, e até para quem está assistindo, tem bastante gente acompanhando, e certamente milhares de outras pessoas vão acompanhar por todos os canais que a gente vai distribuir esse conteúdo. É até importante o pessoal estar vendo, porque a gente tem muitos empreendedores da área de tecnologia, founders que já foram adquiridos, ou com altos investimentos que acompanham, né, aqui o podcast, e muita gente vai ficar surpresa, e eu acho assim, admirável o quanto você, Ana, consegue trafegar da MEI, que tem que capacitar para fazer a máscara na pandemia lá na ponta do Brasil, né, no Amazonas, e falar com uma empreendedora que pode ter um negócio de alto impacto num scale-up, que pode virar uma próxima unicórnio, por exemplo. Então esse espectro é o espectro total, parece, da história, né? E me surpreende isso, de certa forma. É surpreendente. Eu acho muito importante, Léo, você colocar isso, porque desde o início, quando eu criei a rede, as pessoas falavam, mas que tipo de empreendedora você vai trabalhar? E às vezes as pessoas ficavam meio bravas comigo, eu falava, a rede quer ser inclusiva, a gente vai criar com o tempo ações específicas, mas a gente não quer, no começo, né, olhar para uma empreendedora, a gente quer olhar para todas as empreendedoras. Então, vamos botar todas as mulheres para dentro e vamos pensar em programas baseados na jornada dessa empreendedora, porque cada uma dessas etapas, a pessoa tem necessidades diferentes, condições diferentes. A gente tem alguns programas, claro que tem coisas que são comuns, mas a gente trabalha baseado na necessidade dessa empreendedora. Por isso, a gente foi criando projetos. Vamos criar um programa de aceleração.
Vamos criar um programa que conecta, chama RM Conecta, que a gente conecta empreendedoras para vender para grandes corporações. Vamos criar projetos que a gente consiga pegar uma empreendedora que tem um estágio bem maior, ela consiga absorver outras empreendedoras, fazer mentoria para elas. Assim, a gente olha sempre no aspecto mais amplo da empreendedora. O ano passado, durante a pandemia, a gente fez uma outra parceria com o Google num outro projeto e a gente atendeu 25 mil mulheres de maio a outubro do ano passado em mentorias. Foi uma loucura. Nossa. A gente fez mentorias coletivas e mentorias individuais. E eram assim, a gente escolhia as temáticas baseadas no que as mulheres queriam, escolhíamos os especialistas e botamos para funcionar. Também foi um desafio, mas a gente foi lá e fez. E sabe o que eu tô achando curioso? Porque logo no começo você falou, não, a rede teve que focar, né, em alguns propósitos específicos, né, do universo do empreendedorismo feminino. E esse foco, ele já gera essas fatias, essas camadas todas de projeto. Né, só nessa questão da inclusão e na capacitação de gerar valor econômico, né, que é um pouco do foco de vocês, né, dessa jornada. Exato. Né? Exato. A gente foi trabalhando muito isso, entendendo, não foi uma coisa que, assim, aconteceu, como eu te falei, não foi uma coisa que aconteceu... Num plano de negócios lá atrás, né? Foi tudo assim, muito acontecendo, as demandas iam surgindo e a gente foi trabalhando. Eu lembro em 2018, que foi o início do nosso maior projeto com o Google, que o Google trouxe para a gente alguns desafios. Eles tinham um projeto mundial que chama Women Will, e eles falaram, Ana, a gente tem esse projeto no Japão, que tem um modelo, na Índia, que tem um modelo, na Indonésia tem outro modelo, e a gente queria entender aqui no Brasil o que seria mais produtivo, mais efetivo para as mulheres. E a gente está disposto a fazer pilotos para ver o que funciona. E assim, a gente ficou aqui na rede, não só eu, né, estudando modelos e vendo o que faria sentido, e a gente entendeu que era muito importante a gente trabalhar habilidades socioemocionais. E ninguém estava falando muito, falava-se alguma coisa, mas ninguém falava muito. E habilidades socioemocionais focadas em mulheres, porque tem questões que são diferente. Completamente diferentes. Aí nós desenvolvemos um programa com uma metodologia nossa, fomos para o Google e falamos, olha, a gente consegue fazer isso. É um programa que se chama, no começo foi o Women Will e agora se chama Ela Pode, e a gente vai testar essa metodologia, a gente vai fazer uma turma em Paraisópolis, uma turma em Brasilândia, e vamos ver como é que funciona. E assim, eu acho que para eles no começo era muito estranho. Uma empresa de tecnologia, eu falava para eles que a gente tinha que fazer presencial na época. E a gente ia falar de habilidades socioemocionais, a gente não ia falar de tecnologia. Tecnologia tinha um pequeno capítulo lá para como usar as ferramentas digitais. E foi uma loucura, quando a gente fez a primeira turma, eles viram o resultado, eles viram o quanto as mulheres se sentiam mais confiantes, e aí sim, a partir deste momento, elas conseguiam trabalhar as outras ferramentas, eles ficaram pirados. Aí a gente fez algumas turmas em São Paulo, testamos várias, acho que fizemos 12 turmas em São Paulo, fomos escolhendo os públicos e fazendo as turmas no espaço do Google Campus aqui em São Paulo, e aí depois validamos a metodologia, avaliamos o impacto e tudo mais, e isso se transformou numa metodologia que se chama Ela Pode, e que a gente recebeu aí em 2018 uma doação do Instituto do Google, da Fundação do Google, né? A primeira doação que eles fizeram foi de $1 milhão, para a gente pegar essa metodologia e expandir pelo Brasil inteiro. Então o MVP funcionou e está escalando. Está escalando. A gente chegou esse mês que passou, que foi o mês de janeiro, a 155 mil mulheres treinadas nessa metodologia no Brasil inteiro, em mais de 1.500 municípios. Né, e com a pandemia, porque a gente continuou fazendo com a pandemia. E era muito bacana, porque antes da pandemia, a metodologia era toda baseada em presencial. Então, nós trouxemos multiplicadoras que nós treinamos aqui em São Paulo, 240, Nossa. Elas eram treinadas aqui, voltavam para a cidade delas e replicavam o programa. E assim, era uma loucura. O programa, assim, não vamos entrar no detalhe, mas ele tá, e pelo que eu tô vendo, ele tá um pouco ligado a desenvolvimento pessoal, porque porque o que eu vejo, né? Quando eu vejo histórias dos grandes empreendedores, eu sempre vejo um componente de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal como base. Todos eles, em algum momento, foi buscar algo dentro de si,
para depois conseguir os skills técnicos, né, ou as competências para empreender, ele vem em cima dessa base, né, de certa forma. É exato, ela pode exatamente isso, com foco em mulheres, porque a gente trabalhou habilidades, a gente trabalha habilidades que normalmente a sociedade não ensina ou coloca as mulheres em outras caixinhas. No Ela Pode, a gente ensina como negociar, como falar em público, como construir pequenas redes de relacionamento, como você usar as ferramentas digitais a favor do seu negócio, do seu emprego, da sua vida, como é que você trabalha a sua liderança, né? É meio que a gente fala aqui que não tem raio empoderador, a gente não empodera ninguém, a gente na verdade dá as condições para que essa mulher consiga identificar dentro dela e no caminho dela o que faz sentido no tempo dela. Então ela pode só dar os elementos para ela, a gente ensina, e a partir daí ela constrói a jornada, isso que é muito bacana. Aí depois ela vai para os outros programas da rede, aí ela se inscreve em aceleração, vai fazer curso, vai fazer trilha, uma série de outras coisas. Mas pelo menos a gente trabalhou aqui uma questão que é recuperar a autoconfiança. Para as mulheres isso é muito, muito importante. É curioso, né? A rede ela acaba virando uma caixinha de ferramentas que você vai operando e vai usando a ferramenta no momento certo nessa trajetória de cada empreendedora, independente de segmento, classe social e tudo mais, não é? Exatamente isso, exatamente. Hoje a gente só precisa melhorar muito, a gente está falando sobre isso, que a gente precisa colocar tudo isso num único ambiente. Hoje a gente tem vários ambientes de tecnologia, que foi a adaptação que a gente fez, o conserto que a gente fez durante a pandemia, e agora a gente vai tentar organizar tudo isso numa única plataforma, em que a mulher consiga olhar tudo ali num único local. Hoje eles estão um pouco separados. Eu acredito que até a pandemia, claro, que com todos os desafios e não tirando o viés negativo, né, do ponto de vista de saúde, né, de tantas perdas que a gente teve, mas tem um abrir de olhar, né, para tudo isso, de como você consegue, né, montar ecossistemas, plataformas, né, integrar tudo, né, acho que a gente fala, né, eu que trabalho no mundo digital, que a gente avançou mais de uma década em um ano de pandemia a fórceps, né, então, e tem um lado bom que tem que saber interpretar também quando a gente olha sobre esse viés, né. Sem dúvida nenhuma, assim, todo mundo olhava a tecnologia antes como uma ferramenta, olhava a transformação digital, as pessoas falavam, né, de transformação digital, transformação digital, aí veio a pandemia e todo mundo ficou assim, meu Deus, o que eu faço agora, né, exato. Todo mundo tomou meio um susto também, né? Porque, na real, as pessoas nem sabiam direito o que era transformação digital. Achava que era coisa só de startup ou coisas de grandes empresas. Ninguém entendia claramente o que é a necessidade disso para o negócio. As pessoas, tristemente, passaram a entender quando a pandemia veio e limitou uma série de questões que a gente fazia, e o digital virou, assim, o essencial para tudo, né? Então, nós também tivemos o mesmo caminho, o mesmo sofrimento. Ô, Ana, como que você divide o seu tempo hoje, né? Porque a gente nem falou, né? Eu sei que você está muito atuante. O que o Instituto RME faz? E eu sou muito curioso com produtividade, né? Como que você divide o seu tempo entre tantas frentes? A rede trabalha com todas as mulheres. Então, a rede tem programas desde a aceleração de negócios para startups, programas para conectar mulheres com grandes empresas, e trabalha com toda a jornada da mulher. O Instituto, ele tem um foco específico, mulheres em vulnerabilidade social. Então, a gente trabalha com públicos que normalmente eles não são atendidos por outras organizações e outros programas, obviamente mulheres. Então, o Instituto ele faz programas de capacitação para mulheres indígenas, mulheres egressas do sistema prisional, mulheres refugiadas, mulheres 50 a mais, a gente faz projetos especiais para turmas exclusivas para mulheres trans. A gente fez a primeira turma para mulheres trans há 2 anos atrás, junto com a Maitê da Transempregos, que é nossa parceira super querida. Então, assim, a gente busca, dentro do aspecto de diversidade, da questão de gênero, incluir todas as mulheres. A gente olha muito para um aspecto que não vamos deixar nenhuma mulher para trás. Esse é o trabalho do Instituto, buscar incluir todas essas mulheres. Para partir daí, essas mulheres podem desenvolver a jornada delas na rede em outras atividades que elas queiram fazer. Então esse o Instituto, ele está numa pré-jornada da rede, de certa forma, né? Ela primeiro está, né, em acolher
Sim. Para depois disso, se eventualmente jogar para as ferramentas, né, da rede. É isso, né? Exatamente, tá? Foi a melhor definição. E aí, olhando para o aspecto do que eu faço, né, para gerenciar, uma pergunta muito engraçada que as pessoas Você fazem: tem como é que clones? Você tem clone seu? Como é que Não funciona? tenho. Não tenho. A resposta que eu dou para todo mundo é assim: eu não dou conta de tudo, fica um monte de coisa assim, vários pratinhos voando, porque não dá. Eu sou mãe de 2 filhas, né? Tem casa, tem marido, assim, super companheiro. Meu marido, coitado, né? Ele é super companheiro, ele é meu sócio também na rede. Ele super assim me apoia, faz também, ele trabalha junto, a gente divide todas as tarefas, ele não me ajuda, a gente divide, não, então ele tem as tarefas dele, eu tenho as minhas, nós temos tarefas comuns, então isso faz uma diferença muito gigante para o tempo funcionar. Mas eu também me organizo, então eu boto tudo numa agenda, né? Obviamente todo mundo usa o calendário, eu uso o Google Calendar, assim, é minha vida. Se não tiver na agenda, mesmo coisas pessoais, eu me perco, porque é muita informação, então isso me ajuda bastante. Eu uso ferramentas muito simples, uso o Google Drive para poder mandar documento, dividir documento, compartilhar as coisas, discutir documentos comuns que a gente faz. A gente usa todas as ferramentas para poder ajudar. E em alguns momentos, acho que é uma coisa bem importante, eu também dou tempos para mim, sabe? Assim, eu sou uma pessoa mais noturna do que diurna. Então eu não acordo às 6 da manhã, ou não sou nem em sonho daquele clube das 5, desse Exato. Povo. As rotinas da manhã, né, que as pessoas fazem e postam, não é? Eu acho que é interessante isso. Faz parte de autoconhecimento, né, de certa forma, né? Sim, eu não funciono bem logo cedinho, então eu preciso, assim, eu durmo até umas 7h30, 15 para as 8, até umas 8 horas, acordo, tomo meu café da manhã, e aí depois eu começo. Aí eu sento aqui, eu fico, né, nesse cantinho que eu tô aqui, boa parte do tempo, aí faço a pausa para fazer o almoço, a gente faz o almoço em conjunto, eu e meu marido, porque as meninas também estão estudando em casa, aí a gente vai organizando, e às vezes, não é todo dia, porque também isso é ruim, às vezes eu fico até 7, 8 da noite, porque tem muita coisa, não estou conseguindo dar conta, mas sempre que possível eu tento parar um pouco antes para tomar um ar, às vezes quando eu estou muito animada fazer uma caminhada, mas não é sempre não. Mas você sabe que eu estava vendo outro dia muita coisa falando, né, que o descanso, ele é o trabalho também, né? O descanso, ele faz parte da agenda de trabalho para você ter essa recuperação cognitiva e por aí vai. É engraçado que como as pessoas, né, de que produzem muito falam coisas muito similares, né, com essa questão de dividir o tempo. E eu estava lembrando o episódio que eu fiz com o Eric Santos, que é o fundador e CEO da Resultados Digitais. Ele falava, eu vivo um dos grandes empreendedores low profile, né, mas que quem o conhece admira muito a capacidade dele, né? E ele falava sobre, ele vive na agenda, ele não tem to-do list, ele vive na agenda. Então, se não está na agenda, ele não considera. Eu acho muito, muito legal. Ana, reta final aqui. O que você vê assim como um sonho grande da sua missão ainda pelos próximos tempos? E depois a gente vai entrar no bate-bola das perguntas rápidas aqui. O meu sonho é que a rede tenha um outro papel na sociedade, que ela não precise fazer defesa, né, das mulheres. Isso para mim é um sonho, da gente ter que falar de outras questões e não falar que as mulheres precisam ser apoiadas, precisa ter política pública e tudo mais. Então esse é um sonho. É um sonho também deixar outras lideranças. Eu não tenho vontade de ser perpétua, de ficar eternamente na rede. Eu quero fazer outras coisas, adoro construir coisas novas. E o que eu não é só um sonho, mas eu estou trabalhando hoje para poder formar outras pessoas, para que deem continuidade. Então, e eu quero muito, muito, muito ajudar em políticas públicas no Brasil, ajudar em políticas de Estado. Isso é um sonho que eu tenho. Agora não é o momento de trabalhar com política pública, mas eu acho que em algum momento a gente vai ter que trabalhar, sim, para poder fazer transformação. Porque daí é o grande acelerador estrutural, né? Se a rede está estabelecida e vir a política pública, daí não tem limite, né? Exatamente, esse é o ponto. Muito legal. Ana, vamos entrar nas dicas, nas perguntas rápidas antes de encerrar. Acho que você já falou, mas vamos começar aqui por um hábito ou rotina que te ajuda no dia a dia.
esse de ter tudo na agenda. Eu acho que esse é um hábito que me dá, assim, um certo conforto, uma certa tranquilidade. Organizar as coisas. E não fazer lista grande, tá? Não fazer lista de tarefa grande. Sim. Porque as pessoas adoram fazer lista de tarefa grande e no fim do dia tá frustrada. Eu tava vendo um podcast internacional, não sei se é do Tim Ferriss, eles falam também, igual resolução de ano novo. Né? Não adianta fazer 5, 6, 7, 8, 9, se completar uma já é um milagre, não é? É isso aí, coisas pequenas, práticas e do dia a dia. Exato. Um livro que você recomenda? Ai meu Deus, eu li quer ver? Que eu vou até mostrar aqui, que ele tá aqui em cima. Cadê, meu Deus? Eu não acho esse... Ah, tá aqui. Ai, não, peraí. Esse aqui, ó. Ela é uma empreendedora americana, Mary Kay Ash, da Mary Kay. Sim. Ela tem uma história muito interessante, a jornada dela, ela fala muito sobre posicionamento, fala muito de como a gente lidar com pessoas e que qualquer negócio fala de pessoas. Então eu gosto muito E montou uma rede, né? Sim, ela tem uma rede de venda focada em mulheres, né? Foi uma mulher muito visionária para a época dela, então eu acho muito interessante esse livro. Tem vários outros, mas esse eu acho bem legal. Legal. Alguma fonte de conteúdo que você indica que você consome com frequência? Seja um podcast, ou alguma, sei lá, artigo, site, ou algum filme, sério. O que você tem consumido de conteúdo que você recomenda? Eu gosto muito de TED, né? Assim, tem alguns que eu amo, da Brené Brown, eu sempre revejo, porque eu acho maravilhoso a gente relembrar que a gente precisa ser vulnerável, então eu gosto muito de TEDs. Não estou no Clubhouse, ainda estou de bode com o Clubhouse, então não consigo ainda, calma, vou chegar lá. Adoro as meninas do Mamilos, do podcast, as meninas da B9, eu já fiz outros podcasts com elas, já fiz vários, eu já nem sei mais quantos eu fiz, mas eu gosto muito desses que falam... Desse formato, né? Desse formato muito bacana. Eu tenho assistido muita série, Léo, tá sendo assim uma loucura, porque a gente em casa, né, acaba que no final do dia ou é BBB ou é série, né? E eu tenho gostado muito. E tem algumas séries que nem têm um objetivo claro de empreendedorismo nem de negócios, mas que ajudam bastante. Tenho assistido algumas séries finlandesas, que é muito curioso, né? Aquela Border Town é muito bacana, porque fala de coisas de polícia, mas fala de liderança, fala de gente, fala de como lidar com as pessoas, dos desafios que as pessoas têm, né, de querer serem perfeitas em tudo. Eu tenho adorado muito. Eu podia fazer uma lista gigantesca de série aqui para você. Não sei quando você arruma tempo para tanta coisa, mas tô surpreso. Aí é bom série porque você vê episódios curtinhos, você vai vendo um pouco por dia e você acaba assistindo. Ana, uma frase que te representa ou que você se identifica? Nossa Senhora, eu gosto muito de uma frase da Angela Davis, que ela fala assim: incluir as mulheres ou a questão de gênero e diversidade é a estranha ideia de que as mulheres têm direitos. Então é muito bacana porque ela fala de um jeito irônico, mas assim, quando a gente fala de diversidade e inclusão, é a estranha ideia de que as mulheres também têm direitos iguais, né? Então é muito mais direitos humanos. Eu amo Angela Davis, Toni Morrison, enfim, todas essas mulheres, Lélia Gonzalez aqui no Brasil, todas essas mulheres que fizeram a diferença pra gente, né? A gente tem que respeitar e honrar quem veio antes, né? É legal isso, né? Porque o desafio já é grande, só que se o desafio que é grande vier com um toque de energia leve, melhor, não é isso? Sem dúvida nenhuma, super acredito. Muito bom. Ana, eu queria agradecer, assim, o papo, essa pauta daria para ir longe, tem muito tema que eu até pulei do que eu anotei aqui, porque a gente foi desenvolvendo, assim... Que bate-papo gostoso desse update 5 anos depois. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos, com tudo isso maior, ou você, talvez como ministra do governo, eu vou te convidar de novo para fazer um update. Vai ser uma honra conversar daqui a uns anos de novo. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Queria te deixar a palavra final e agradecendo de coração, de verdade. Nossa, estou muito feliz, Léo. Fiquei, assim, bem emocionada com o convite. Eu gosto muito do trabalho que você faz. Estou muito honrada de participar aqui com a sua audiência. Quero deixar, assim, que diversidade, eu tenho falado muito isso, diversidade é uma questão de justiça social e se fosse só
por justiça social já seria necessário e obrigatório, mas também é uma questão de inovação e de economia, e a gente tem que ficar atento para essa temática. Não dá para ignorar. Para a gente caminhar para uma sociedade mais justa, a gente não pode ignorar a maioria da sociedade, que é composta por mulheres e pessoas pretas. Então, eu acho que é isso que eu queria deixar, e seguimos juntos, e eu vou ficar com essa sua promessa aí, na próxima etapa. Você vai estar no governo, ministro, alguma coisa, espero que você aceite o meu convite daqui a alguns anos. Agora, só para fechar, eu queria dar uma palavra que eu acho muito legal, da mesma forma que você falou da frase, né, que você se identifica, isso eu acho que traz muito da sua energia, porque você coloca um olhar tão positivo e otimista sobre temas que não são simples, né? Ao contrário, e óbvio, não quero citar, e não é para polarizar, porque tem muita gente que coloca uma energia emocional muito pesada sobre esse tema, né? E vira muito mais um ativismo do que uma solução, né? Então, eu queria te homenagear dessa forma, agradecer de novo, Ana, e é isso, a gente volta na próxima semana. Obrigado, Ana. Eu adorei. Obrigada. Me sigam nas redes sociais, eu sou Ana Fontes BR em todas, o mesmo ID, e a Rede Mulher Empreendedora também. Obrigada, viu, Léo? Até mais. Obrigado, Ana. Um beijo. Bom jantar. Obrigada, você também. Tchau, tchau. Tchau.